Olha, a gente continua em Brasília porque o presidente Lula recebeu nesta terça-feira governadores para falar sobre investimentos e financiamentos federais para obras nos estados. Agora com a gente o repórter André Anelli. André, boa noite. Nesse encontro, Lula voltou a falar, inclusive, sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o que ele disse. Bem-vindo para você. Sim, Tiago, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula disse que é preciso mexer com o coração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para baixar ainda mais a taxa básica de juros, atualmente em 12,25%. Lula disse que os governadores podem ajudar nessa redução, porque também seriam beneficiados com financiamentos públicos mais em conta. O presidente argumentou que o crescimento do país em 2024 depende diretamente da queda mais acelerada da Selic e que, por isso, precisa haver pressão coletiva pelo reajuste a ser dado pelo Comitê de Política Monetária Nacional, o Copom. Nós temos que mexer com o coração do presidente do Banco Central. Reduz um pouco o juro, que as pessoas estão querendo tomar dinheiro emprestado. Os governadores podem ajudar, fazer pressão, vamos baixar o juro, gente. Sabe, fazer os bancos emprestar dinheiro para criar emprego. A próxima reunião do Copom começa amanhã e termina na quinta-feira, com expectativa de redução de mais 0,5 ponto percentual, fechando a Selic em 11,75% em 2023. Se essa previsão se confirmar, o ano vai fechar com queda de 2 pontos percentuais, depois de críticas abertas de Lula contra Roberto Campos Neto. Tiago. Pois é, o presidente fala sobre os bancos, né? Nesse mesmo evento, Lula anunciou investimentos de bancos públicos em estados e municípios que superam a soma do que foi investido pelas instituições nos 4 anos anteriores de 2023. É isso? O que isso significa? Explica pra gente. Sim, Tiago. De acordo com a Secretaria de Comunicação aqui da Presidência, as operações de crédito do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, também da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em 2023, para estados e municípios, superaram a soma dos 4 anos anteriores. Em operações de crédito por ente público, foram 32 bilhões de reais em 16 estados e 24 bilhões e 300 milhões de reais em 805 municípios de 25 estados. Mesmo com esses números, o presidente Lula afirmou que o objetivo dos bancos públicos é garantir ainda mais recursos aos entes federados, principalmente quando a iniciativa privada não oferecer os financiamentos. Ao defender a liberação de verba, Lula disse que prefeitos e governadores não são bandidos e que podem solicitar financiamentos se as contas do município ou do estado estiverem em dia. O BNDES é parte preponderante no investimento do desenvolvimento desse país, é parte preponderante na execução do PAC, o Banco do Brasil é preponderante, a Caixa Econômica, o BNB e o BAVA. É para isso que existem bancos públicos, é para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. A orientação é essa: prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito, sim, de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. Entre os objetivos dos investimentos dos estados e municípios junto aos bancos públicos, a área de saneamento recebeu maior operação de crédito, com 15 bilhões de reais, seguida por mobilidade, com 13 bilhões, e infraestrutura urbana, com 10 bilhões. Durante a cerimônia de anúncio dos valores, Lula quebrou o protocolo e pediu para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestasse. Foi então que o governador do estado o elogiou e também elogiou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que é uma das marcas do governo federal. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando mal a cheque. Deve ser por isso, presidente. Mas, de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso.
projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes, para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, né, para o saneamento lá no Ceará, ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar empregos. Contextualizando que o governador de São Paulo foi ministro da infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro e é da oposição ao atual governo. Mesmo assim, Lula afirmou em discurso que não importa a qual partido Tarcísio Gomes de Freitas é filiado e defendeu que os governadores, assim como Tarcísio, foram eleitos pela população. Tiago. Isso, André Anelli de Brasília, trazendo essas informações sobre o encontro de Lula com os governadores. Até já. Bom, Dora Kramer, essa fala de Tarcísio chama a atenção, mas a política muitas vezes é isso. Independe do partido, se é algo proveitoso para o Estado, e os estados precisam também do governo federal e vice-versa, né? Tiago, nesse caso é mais que o partido, é mais que a política, né? É uma relação civilizada administrativamente falando. Nenhum dos dois, nem Lula nem Tarcísio, deixam de ser adversários políticos eleitorais. Mas ali, nessa cena, se demonstra, não que eles tenham necessariamente para sempre, né, esse tipo de posição, principalmente em relação ao presidente Lula. Mas ali, naquela cena, fica claro o seguinte: quando se trata de eleição, os políticos, os partidos estão pensando neles, na própria sobrevivência. Quando se trata de administração, o foco é o público em geral, é a população em geral. E foi isso que essa cena disse. Seria muito legal, muito bom que fosse sempre assim. Não, seria bom também que não houvesse reclamação por parte dos aliados dos ex-presidentes Jair Bolsonaro contra o governador Tarcísio de Freitas. Mas do jogo, vai haver de qualquer forma. Mas o importante é o seguinte: são dois governantes dando uma demonstração de que uma coisa é eleição, outra coisa é administração. Nelson Kobayashi, o que você destaca desse encontro com os governadores? No começo, o presidente Lula voltou a cobrar a redução dos juros. Em relação à cobrança dos juros, a gente precisa se lembrar que o presidente Lula já fez indicações importantes para a composição do colegiado que decide a taxa de juros, o Galípolo e um segundo que não me recordo o nome. E eles têm votado junto com o colegiado, ou seja, a decisão por baixar a cada oportunidade 0,5% tem sido seguida, inclusive, pelos indicados do presidente Lula. Então, assim, não é tanta responsabilidade assim do Campos Neto. O presidente Lula está seguindo uma cartilha que já está desatualizada, até porque aquela ideia inicial dele de baixar os juros já está acontecendo. Provavelmente a gente chega em 2024, ou no final de 2024, a 9,5%. Em relação à fala do governador Tarcísio, aos elogios feitos pelo presidente Lula, destacaria uma coisa: o presidente Lula não escolheu o Tarcísio porque é o maior cheque, não. O presidente Lula escolheu o Tarcísio justamente para demonstrar essa imagem de união, colocar mais uma fissura na relação já desgastada entre o Tarcísio e os bolsonaristas. É jogo político, é um xadrez. Você coloca uma peça e espera a próxima jogada. A próxima jogada pode esperar, vai ter um monte de recorte desse vídeo circulando por aí para estremecer um pouco mais essa relação política, mas o governador Tarcísio fez a parte dele. Fez bem, até porque se ele está vindo de fato com o cheque, é dinheiro investido no estado de São Paulo e ele precisa mesmo pensar no melhor para os paulistas.